tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Nosso assunto de hoje, quando vocês observam as imagens, olhem ali. Então, nós vemos algumas plantinhas, né? Uns vasinhos, aqui é o início de horta. O que vem à cabeça de vocês quando a gente vê esses tipos de imagem? Né? A gente pensa assim, nossa, na nossa alimentação, é a base da nossa alimentação que vem das plantas, né? E as hortas, né? Nós vamos falar hoje sobre as hortas e a gente vai tentar pensar sobre elas, qual a importância delas para além da nossa alimentação, o que mais é necessário, o que mais elas contribuem, né? E assim, as hortas urbanas, elas já são uma realidade em muitos lugares, não só em Curitiba. Aqui em Curitiba nós temos alguns lugares específicos, né? Algumas comunidades que têm essas hortas, né, que são hortas comunitárias, mas em vários municípios, em vários lugares do mundo também é possível encontrar esses espaços que contêm as hortas, né? Elas contribuem não só com a nossa alimentação, mas existem outras contribuições importantes, como por exemplo, elas mantém o solo, né, juntinho, né, as partículas do solo ali juntinhas por causa das suas raízes. Elas contribuem para a biodiversidade do local. Então, a partir do momento que eu tenho uma hortinha, né, nesses espaços que a gente coloca as nossas hortas, a gente tem um micro ecossistema, um microbioma, e aqui naquele local tem uma relação de seres abióticos, né, e dos seres bióticos, que são os com vida e os sem vida, o solo, a água, os pequenos animaizinhos que vão ali frequentar a horta, né, os bichinhos, as abelhas, as borboletas, as lagartas, todos esses bichinhos que fazem parte daquele espaço. Então a horta contribui para essa biodiversidade, né? E também a prática da agricultura urbana, ou seja, é aquela agricultura que saiu lá das regiões rurais e veio para as cidades. E a prática disso traz uma série de vantagens, tá certo? Evita o desperdício, porque as pessoas costumam usar todo aquilo que ela planta, desde a raiz, as folhas. Em geral, dá para realmente fazer esse reaproveitamento, que muitas vezes a gente encontra aí nos mercados municipais ou então nos mercados mesmo, jogando fora, né? Jogando isso como se fosse esse alimento, essa parte do alimento, como se não pudesse ser utilizada, e na verdade pode ser utilizada também. E faz com que a gente também, na nossa alimentação, não consuma tantos produtos industrializados, tá certo? Aqui nós temos, gente, exemplos de espaços, de espaços aqui em Curitiba, esse espaço específico que se chama Fazenda Urbana, tá? A professora esteve lá, fotografou, né? E falando de agricultura orgânica, né? Além da horta estar no espaço urbano, quer dizer, saindo do espaço que ela estava antes, que era só no ambiente rural, ela está fazendo parte das pessoas, da cultura das pessoas aqui na cidade, né? E também ela tem alguns outros benefícios, né? Muitas vezes em grandes lavouras, em grandes locais de produção de grande quantidade de alimento, é necessário usar defensivos agrícolas, ou seja, agrotóxicos. Tá? Quando a gente fala de agricultura orgânica, a gente está falando de uma agricultura que é livre disso, ou pelo menos a maior parte desses de agrotóxicos, defensivos, fertilizantes não é utilizado, não pode ser utilizado, né? Então dificilmente a gente vai ter uma horta na escola, por exemplo, que vai ser colocado algum tipo de agrotóxico. Dificilmente a gente vai montar na nossa residência, na nossa casa, uma horta e vai encher de veneno. A gente não vai fazer isso porque vai prejudicar a nossa própria saúde, né? Então essa agricultura orgânica que a professora está falando é essa que não tem esse uso de agrotóxicos, tá certo? E é uma prática muito antiga.
muito antiga dos nossos avós, dos nossos bisavós, que já mantinham essa tradição de ter os seus temperos plantados pertinho de casa ou dentro do próprio terreno. Além dos temperos, colocava-se os chás, né? Fazia-se essa medicina caseira, essa medicina que eram as nossas avós que costumavam fazer para nós, os bisavós, né? Faziam os chazinhos pra gente, para dor de garganta, para dor de barriga, para gripe, né? Então essa forma de tratar, né, a saúde também veio desse cultivo das hortas. É uma questão cultural, então varia de lugar para lugar. Então aqui na região sul, as hortas urbanas, a agricultura orgânica aqui na região sul do país é de um jeito, aqui na região de Curitiba, né, ou na região do Paraná. Se a gente for para um outro estado do Brasil, a gente vai ver outros tipos de agricultura orgânica, outros tipos de horta, tá? Outros tipos de plantas, tá certo? Uma outra forma cultural de lidar com a horta. Então, gente, a produção agrícola que é do cultivo tradicional, que é em grandes loteamentos, em grandes latifúndios, que são as grandes lavouras, eles fazem o uso desse agrotóxico até em virtude da quantidade de planta que eles estão ali, né? Não é como uma horta urbana, uma horta reduzida, né? Uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica. Eles precisam desses defensivos por diversas razões. Quando a gente fala de uma produção orgânica, a gente está falando da necessidade de implementar esse solo, de adubar esse solo com adubos mais naturais, que é o caso que a gente consegue numa composteira, né? Às vezes não há nem necessidade, né? Depende da tua vontade, da vontade da sua família de fazer esse trabalho um pouco maior do que aquilo que a gente espera. Mas a compostagem pode ser feita para ajudar no solo. Digamos que tem um solo um pouco mais pobre, a composteira vai ajudar, né? A agricultura orgânica utiliza esse tipo de fertilizante, né? O que é essa compostagem? O que é essa composteira? A composteira nada mais é do que um espaço, né, um local onde é colocado a matéria orgânica. Então tudo aquilo que for orgânico, tá? Então são cascas, restos de vegetais, frutas, pó de café que foi usado para coar o café, casca de laranja, até o resto do chá, de repente que coou o chá, você pode colocar nessa composteira. E à medida que o tempo passar, vai acontecer a decomposição dessa matéria orgânica pelos fungos e pelas bactérias que estão ali se reproduzindo e se alimentando, né, se decompondo aquele material, e vai fazer com que aquele material se torne o humus, tá? E é esse humus que a gente vai colocar na nossa terra, que vai ser o fertilizante natural que é necessário para aquela horta ser orgânica, tá certo? Aqui na imagem vocês viram a compostagem, e nesse espaço aqui do cantinho, também é lá na fazenda urbana, tá? É um espaço onde eles têm as composteiras diferenciadas, um pouco maiores, e aqui nessas torneirinhas é por onde sai o chorume. O chorume é um líquidozinho escuro que acontece após a decomposição, aliás, durante o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Ele é normal, tá certo? Em contrapartida, observem lá, quando a gente tem as grandes lavouras, grandes extensões de cultivo, é necessário utilizar veneno, né, os agrotóxicos. E eles são de diferentes formas. Aqui vocês estão vendo uma pessoa pulverizando, então a pulverização ela é necessária nesse caso, né? E aqui o descarte, né? Tem que ser um descarte diferenciado, não dá para ser um descarte qualquer, tá? Porque aqui contém veneno, né? Então é um produto tóxico não só para os bichinhos que vão ali naquela planta, né? Eles não vão mais porque agora foi colocado esse veneno, mas também para nós. Então o uso indiscriminado desses pesticidas, ele acarreta problemas. Então ele pode causar um problema no solo, a contaminação do solo, pode causar também a contaminação da água. Então na medida que vai sendo essa pulverização entra na terra, pode alcançar os lençóis freáticos, né, que são essas águas subterrâneas, e pode de repente parar aí numa torneira, né, porque essa água subterrânea pode dar
abastecer alguma região e a gente pode ali estar ingerindo um produto com pesticida, com agrotóxico, tá? Também, uma outra questão importante é quando a gente fala desses fertilizantes que são os fertilizantes nitrogenados, tá certo? Então observem ali no slide. Os fertilizantes nitrogenados contêm óxido nitroso. Lembra numa aula de mudanças climáticas que nós falamos sobre o óxido nitroso, que seria um gás que compõe, faz o aquecimento global, ele está lá junto com os outros gases e daí ele contribui para o aquecimento global e posteriormente para as mudanças climáticas. Então, os fertilizantes, infelizmente, fazem uso, né, eles são nitrogenados, ou seja, eles têm esse óxido nitroso e acarreta esse problema também, tá certo? Então ele contribui ainda mais para o desequilíbrio e para impactos ambientais, tá certo, gente? Em relação à nossa saúde, né? Quando a gente se alimenta desses produtos que são cheios de agrotóxicos e eles não forem lavados adequadamente para tirar esse agrotóxico, e eu vou lembrar para vocês uma coisa importante: nem todo agrotóxico ou pesticida que é usado consegue sair daquele alimento. Tá? Então a gente consegue fazer uma boa limpeza nele usando hipoclorito, usando vinagre, mas se não houver um cuidado na hora de lavar esses alimentos, a gente pode estar ingerindo sim uma quantidade pequena, mas ainda assim prejudicial, tá certo? Estudos já comprovaram que os pesticidas, os agrotóxicos de maneira geral, eles podem levar à disfunção hormonal, né? Então eles podem atacar as nossas glândulas dentro do nosso corpo e acarretar problemas. Podem acarretar problemas de malformação em mulheres, malformação do feto em mulheres grávidas, tá? Inclusive são associados a tumores, tá? Formação de tumores. Então a gente tem que repensar realmente se a gente quer caminhar por aí por muito tempo ainda, tá? A agricultura familiar, as hortas dentro da nossa casa, perto da gente, elas são uma possibilidade que a gente precisa pensar. Tá certo? Na agricultura orgânica, só para a gente finalizar só para a gente fazer essa diferença bem certinha, quando a gente fala de horta orgânica, de horta urbana, que é orgânica, a gente está falando de outras formas para enfrentar, por exemplo, os bichinhos, né? Então o agrotóxico é para fazer o quê? Qual é a função do agrotóxico? Ele vai lá naquela planta e tenta proteger ela dos predadores. É para a lagarta não ir lá e comer a folha. É para a lagarta ou outro animal qualquer que vá lá se alimentar, um fungo, por exemplo, que é uma doença de algumas plantas, para aquele fungo não ir naquela planta, tá certo? Então o agrotóxico tem esta função. Quando a gente está fazendo na nossa casa, a nossa pequena horta, a gente pode fazer de maneira diferenciada. A gente não precisa usar veneno, a gente pode usar predadores naturais. Então, se eu tenho uma lagarta que vai comer a folhinha da minha planta, eu posso fazer com que posso ter perto de mim animais outros que vão vão predar, ou seja, vão se alimentar dessa lagarta, que são os predadores naturais, pássaros, por exemplo, tá certo? Ou pode ser outros animais, pode ser pequenos anfíbios, também podem se alimentar desses animais que atacam as nossas pequenas hortas. Tá certo, gente? Agora, nós vamos assistir o vídeo Consumo e Hortas Urbanas. Tá certo? Há muito tempo eu venho reduzindo as coisas que eu consumo. Hoje em dia eu não compro mais roupa nova, não gosto de ficar comprando eletrônico, então, por exemplo, celular, eu uso celular velho que algum amigo doa. Só que aí eu saquei o seguinte, que a gente pode reduzir muito do consumo da gente, só que a gente come 3 vezes por dia. E esse é um consumo que não dá para reduzir. Então, a gente tem que transformar a maneira que a gente come de problema, que atualmente é problema para o planeta, em solução, né? E como é que a gente transforma em solução? De 2 maneiras. Plantando aquilo que a gente come e depois consumindo de pessoas que plantam profissionalmente de uma maneira que está deixando o mundo melhor em vez de pior. E eu, muito preocupada com isso, resolvi dedicar minha vida a aprender
a recuperar esse conhecimento, né, para transmitir para outras pessoas. E aí eu conheci uma outra jornalista chamada Tatiana Askar, que tinha viajado o mundo visitando áreas de produção orgânica, que também estava nessa coisa de questionar e de pensar um outro modelo, e a gente começou a fazer umas oficinas para falar com as pessoas sobre essa realidade terrível, né, da produção de alimento hoje em dia e de que existem alternativas, que a gente precisa correr atrás delas, né? Ui, voou uma terra no meu olho. E numa dessas oficinas a gente resolveu criar um grupo para as pessoas que estavam lá trocarem informação. Esse grupo é Hortelões Urbanos. E que era só realmente para uma turminha ali. Mas aí no boca a boca a coisa começou a crescer. Crescer e hoje somos mais de 10 mil, né? Assim, que virou meio um lugar onde as pessoas podem encontrar outras pessoas e se articularem, né? A gente se articula geograficamente, então é muito comum entrar alguém e falar assim: oi, eu tô aqui em Bauru, quero fazer uma horta comunitária. A gente começa: Bauru, quem conhece alguém de Bauru? E vai atrás, né? E muitas dessas hortas comunitárias, inclusive essa aqui, que é a Horta das Corujas, que foi a primeira, surgiu dessa articulação, desse desejo expresso nas redes sociais, mas que veio para a realidade, né? Se fica só ali no curtir e compartilhar, isso aí não adianta nada, né? E aí a gente começou esse grande experimento social, né? De ir para a praça pública produzir alimento comunitariamente, sem hierarquia, sem burocracia, sem apoio do governo, né? Plante aquilo que você vai comer, nem que seja um vasinho de tempero. Tem alguma coisa em casa que você plantou. Eu acho que isso é super importante, isso muda a vida da gente. E outra coisa, compre de quem merece o dinheiro da gente. É muito importante saber de onde vem a comida, como ela foi produzida, como foi remunerado, como foi tratado o agricultor que produziu a comida. Vai atrás dessas informações. Então, gostaram? Esse vídeo fala desse trabalho com as hortas urbanas e a importância da gente ter essas hortas para o nosso próprio consumo, né? A gente vai evitar de fazer uma compra desnecessária ou gastar, em até questão econômica envolvida, né? Porque se a gente vai ter o nosso próprio alimento ali sendo cultivado por nós mesmos, a gente economiza na hora de comprar no mercado. Então foi bem interessante, né? Agora eu quero que vocês fiquem de olho. Vamos lá, gente? Então olhem comigo aqui a reportagem que foi veiculada no site da prefeitura, tá? Curitiba já tem 99 hortas urbanas com apoio da prefeitura. Então, como eu comentei no início da aula, a gente tem espaços em Curitiba que é de hortas comunitárias, tá? São espaços que a prefeitura cedeu para as comunidades, né? Então esses grupos de pessoas, a associação de moradores vai nesses lugares e planta nesses espaços, tá certo? Então acontece lá nesses espaços o plantio, a colheita, eles dividem entre eles, não é com o objetivo de ganhar dinheiro, tá certo? É um espaço de troca ou cada um tem um direito lá a quantos canteiros, 2 canteiros, 3 canteiros, e nesses canteiros as pessoas fazem as suas hortas, tá certo? Não existe um acompanhamento, inclusive acompanhamento técnico, tá certo? Da prefeitura. Então pessoas, técnicos agrícolas vão até as comunidades e falam com as pessoas, explicam qual época é melhor plantar tal coisa, tal época a gente colhe, como que faz, o que fazer, inclusive compartilhando receitas para que seja aproveitado integralmente todos os alimentos que são plantados, tá certo? Então, a gente vai ler essa notícia juntos, tá certo? Vamos lá? Nos últimos 4 anos, a capital ganhou 39 hortas urbanas para cultivo de alimentos frescos que se espalham por terrenos comunitários, escolas, asilos e casas de recuperação. O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da SMS-SAN, Luiz Guzzi, explica que o município dá apoio às hortas urbanas através de orientação técnica permanente aos produtores, auxílio no preparo dos canteiros e fornecimento de mudas de hortaliças,
Atualmente, a prefeitura dá apoio a um total de 99 hortas. Muitos dos terrenos antes eram tomados pelo lixo, mas hoje são locais de cultura de alimentação orgânica sem agrotóxico. Reforça ele. Então, essa notícia nos deixa bem feliz, que são aproveitamentos de espaços muito importantes. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? Observem lá as imagens. Então, cada foto dessa é num local diferente de Curitiba, tá? Em diversos bairros, tá certo? E as plantações das pessoas diferentes ali, os canteiros diferenciados para vocês verem como é, tá certo? Bem legal, né? Inclusive tem plantinhas, flores também, flores comestíveis, tá? Então agora pensa comigo, observando o seu local de viver, é possível fazer uma horta visando a qualidade de vida das pessoas? Pensem, é possível fazer uma horta onde você mora? Se for possível, vamos tentar aprender como é que faz. Não sei se você já fez com a sua professora na escola. Vamos olhar aqui. Como fazer uma horta? Primeiro, vamos escolher um local com luminosidade e água. Então, esse local tem que ser próximo a uma fonte de água. Não precisa estar diretamente ali perto da água, mas precisa estar próximo para você poder molhar. A plantinha necessita muito de água, principalmente em dias quentes e principalmente quando a gente está começando. A gente precisa aguar ela diariamente, tá? 2. Arranje um espaço. Pense na fertilidade do solo. Então, você vai olhar se é luminoso, se tem acesso à água, se esse espaço é adequado para aquilo que você pretende plantar e qual é o tipo de solo. Se é um solo mais escuro, ele tem mais humus, ele tem mais matéria orgânica, então a sua plantinha vai se desenvolver melhor. Se ele for um solo mais vermelho, avermelhado, talvez nem tanto. Se ele for um solo mais esbranquiçado, talvez seja necessário fazer aí o uso de algumas estratégias para poder adubar esse solo e fertilizar esse solo mais adequadamente. Lembra que eu falei? Não precisa da composteira, mas talvez você precise de matéria orgânica. Pegar lá da mãe as cascas dos alimentos, os restos de comida, misturar com aquele solo para ver e melhorar a qualidade do solo, tá? O que mais? Onde plantar? Canteiros, você pode fazer o seu próprio canteiro, existem diversos tipos de suporte para colocar nesses canteiros, tá certo? A gente pode colocar uma diversidade grande de plantas e pode usar vasos também. Não esqueça de escolher as ferramentas. Ai, professora, eu não tenho ferramentas. Então, não precisa, a gente pode fazer com a mão, a gente pode fazer com uma colher, que daí não vai colocar na comida de novo. Mas a gente pode fazer de diversas formas, não precisa necessariamente você utilizar um material novo ou pedir para a mãe ou para o pai comprar, tá certo? Agora conta aí. Conta aí. Conta aí. Conta aí. Então, assista comigo agora o vídeo Hortas em Pequenos Espaços. São dicas para a gente montar hortas no espaço que a gente tem na nossa casa, tá bom? Eu trabalhei muitos anos com design digital em São Paulo e eu tava de saco cheio do que eu fazia e tal, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu gostava e aí eu listei plantar, cuidar de bichos, escrever e fazer comida. Mudei para essa casa há 4 anos e daí eu não sabia plantar e eu queria muito plantar e não sabia como, né? E aí quando eu tava procurando uma casa em São Paulo, eu olhava assim, porque as casas em São Paulo não tem terra, né? Que nem aqui, não tem nada. E daí eu comecei a aprender a plantar em espaços que não tem solo, né, em pequenos espaços, né, foi daí que eu comecei a pesquisar mesmo sobre agricultura urbana e comecei a fazer cursos disso e daquilo, comecei a estudar, comecei a tentar entender o que é agroecologia, e daí eu conheci a agricultura sintrópica, e daí eu comecei a me meter nessas coisas todas e desenvolvendo técnicas para poder plantar aqui, né, então no começo eu ainda comprava os containers, né, tipo jardineira de plástico, assim. Depois eu fui aprendendo a usar as coisas disponíveis na cidade, né? Então, por exemplo, tem caixote de feira. Eu uso muito caixote de feira.
E às vezes não precisa fazer nada com eles. Eu pego o caixote e já tá pronto, né? Então eu saio andando por aí. Isso daqui eu catei numas 3 ou 4 caçambas. Daí eu venho carregando a pé, porque eu não tenho carro. E me sentindo a fortuna. E aí outra coisa muito legal que aqui em São Paulo tem em abundância, que é isopor. Que isso aqui é onde vem os peixes congelados nos restaurantes japoneses. Então eles põem fora isso aqui. Daí eu pintei, né? Só pra ficar mais bonitinho. Mas é um canteiro pronto, só tem que fazer furo embaixo para ter o escoamento da água. Porque tem toda essa coisa de tu fechar o ciclo, assim, né? A gente vive muito num ciclo, numa estrutura linear de produção, consumo e descarte, né? Só que o descarte nunca é descarte, porque ele não sai do planeta, né? Então o que a gente... Quando tu tá vivendo numa cidade, principalmente, tu tem que aprender a reutilizar as coisas e fechar os ciclos, né? Então, usar os materiais disponíveis na cidade, isso tem a ver também com o princípio da permacultura, né? Que é observar e interagir. E assim, o que tu vai usar para fazer um negócio? Tu vai usar o que tem mais em abundância no teu sistema ali onde tu tá. Então, gostaram do vídeo? Agora vamos ao que aprendemos hoje. Então vamos ao que aprendemos hoje. Olha lá, nós temos uma proposta de trabalho e daí essa proposta de trabalho é junto com o que a gente aprendeu, tá bom? Então junto com a prof, vamos ver aqui, ó, proposta de trabalho. Com sua família, faça um vídeo daquilo que você mais gosta de comer, que vem fresquinho da horta. Envie para o e-mail oficinasdointegral@gmail.com. Então o que é para vocês fazerem? Pensando em tudo aquilo que a gente viu, na importância das hortas urbanas, na qualidade de vida que a gente quer, né? A importância da própria alimentação, do cultivo, para evitar desperdícios, né? Pensem nisso e na hora de vocês elaborarem esse vídeo, peçam para a mãe ou para o familiar ou para alguém que está cuidando de você nesse momento, peça autorização para ele, lógico. Faça um videozinho para nós contando que tipo de alimento você gosta, se a sua família costuma usar chazinhos caseiros, se há possibilidade de você ter essa alimentação mais saudável em casa. Caso você não tenha horta na sua casa, pense com a sua família se há possibilidade de fazer, tá? Vamos continuando. Então, a professora sempre fala em todas as aulas sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então não seria diferente nessa. Nós trabalhamos vários, né? Eles são 17 objetivos e nós aqui temos nesta aula de hoje, que foi sobre hortas, nós falamos sobre o objetivo número 2, tá? Que tem como meta a fome zero, tá certo? E a agricultura sustentável. Então, a horta, como a gente falou, ela é a agricultura familiar, a horta urbana, ela tem esse papel importante para a nossa alimentação ser um pouquinho mais saudável. E a gente tem esse benefício econômico também, a partir do momento que a gente planta em casa, tá certo? A Fome Zero é uma proposta para 2030, né? E a gente espera que isso possa ser feito, tá certo? Nós vamos terminando a nossa aula. Fiquem bem e até a próxima aula. Gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar.
vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação